Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui para refletir com você o Evangelho do domingo da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. O Evangelho é extraído de Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estou um pouco rouco ainda por conta da virose, então entendam alguma falha. Meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho traz 3 ou 4 momentos para a nossa reflexão. O primeiro momento do Evangelho é quando Jesus pergunta o que as pessoas falam a respeito dele. E os discípulos ali, alguns, apresentam a Jesus as teorias que as pessoas tinham a respeito de Jesus, que era João Batista, que era Elias ou algum dos profetas. Penso que esta primeira parte do Evangelho, ela é muito atual. Quantas vezes hoje nós encontramos muitas teorias e até grupos religiosos e também até pessoas que são seguidoras, dizem, de uma determinada religião cristã, que ainda não tem clareza a respeito da figura de Jesus. Por exemplo, quantas vezes nós não ouvimos que Jesus é um profeta, foi um grande sábio, muito inteligente. Jesus era um homem que tinha um espírito de luz, e assim, nos nossos dias, também nós temos várias teorias a respeito da identidade de Jesus. Pedro aqui apresenta quem é Jesus para nós. Jesus não é apenas um profeta, um homem sábio, alguém que tem o espírito de luz. Não. Jesus é o Filho de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse Jesus que deve ser levado para dentro de nossa casa, Filho de Deus, para que todos possam conhecê-lo dentro de nossa casa, na nossa família. Todos possam também, através de nós, conhecer Jesus, aquelas pessoas que são mais próximas a nós. Diz ele: é o meu Salvador e deve ser o seu Salvador. Deve ser o Salvador da minha casa, da sua casa. Deve ser o Salvador da nossa família. É assim que nós devemos apresentar Jesus nos nossos dias,
Levar Jesus ao coração do homem casado, da mulher casada, do jovem, nossos jovens, como precisam ouvir a respeito de Jesus Cristo, que é aquele que dá vida, aquele que dá a verdadeira esperança, aquele que desperta para a vida e para um mundo melhor. É Jesus Cristo. E aí Jesus, depois que escuta os discípulos com as várias teorias que o povo fala a respeito de Jesus, então Jesus diz: olha, tudo bem, e vós? Vós que conviveis comigo, que rezais comigo, que estáis comigo, quem dizeis que eu sou? E Pedro então diz a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É aqui que está a identidade real da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta de Pedro é tão profunda que nosso Senhor diz: olha, foi o Pai quem te revelou isto, Pedro. Tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui nessa passagem do Evangelho, nós sempre acompanhamos ao longo da tradição da igreja que está o fundamento da Igreja Católica. Jesus entregando a Pedro, a pessoa de Pedro, a igreja, e identificando na expressão de Pedro, isso aqui é muito importante, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, a rocha. Porque muitas vezes a gente escuta dizer que o Papa, a pessoa de Pedro, é o alicerce da igreja. Vejam bem, Pedro, tanta a gente sabe da fraqueza de Pedro também como pessoa, seguindo Jesus Cristo, como foi frágil. O fundamento da igreja aqui que Jesus nos apresenta não é a pessoa de Pedro enquanto pessoa, mas é exatamente a fé verdadeira que Pedro professa na identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, o fundamento da igreja de nosso Senhor é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em quem Pedro acredita e cuja fé Pedro professa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo. É aqui nesta verdade, é aqui neste fundamento que Jesus alicerça sua igreja. E é exatamente este fundamento, esta verdade, que Pedro anuncia, que o faz forte, que o faz inabalável. E é neste fundamento, nesta verdade, que Pedro deve apacentar os demais irmãos e irmãs, apontando o caminho que ele acredita que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja, hoje domingo, a igreja reza pelo Papa, porque ele, como sucessor de São Pedro, professando esta mesma fé, que é alicerce da vida da igreja, deve ele conduzir o barco de Cristo. É ele quem está no leme, segurando o barco, conduzindo o barco, sabendo onde quer chegar. Ao longo da história da igreja, quanta beleza, quanta maravilha, quanta riqueza com as figuras dos papas que nós tivemos. Homens de Deus, sábios, que conduziram a igreja nos momentos mais difíceis e deixaram para nós um legado de fidelidade e de amor, por acreditar nesta verdade que Pedro anunciou, que Pedro professou. Eles se tornaram também pedras inabaláveis, rochas vivas, na qual a Igreja de Jesus está fundamentada. Verdade fundamental, que eles acreditaram, que eles seguiram, e muitos até, acreditando nesta verdade, deram sua própria vida. Entregaram seu sangue, sua carne e sua existência, defendendo esta fé límpida, verdadeira, no Filho de Deus, vivo, como diz o apóstolo Pedro. Então Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tu tens, Pedro, o poder de ligar e desligar, porque estás fundamentado na verdade, esta verdade que tu acabas de professar. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, pelo Santo Padre, o Papa. O Papa que é representante de Cristo na terra, mas um representante vivo, um representante eloquente, um representante que está aí mostrando para nós a beleza e o encanto da igreja na sua figura pessoal, que nos conduz e nos orienta no caminho da verdade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze pelo Papa. Quem reza pelo Papa está rezando por toda a igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Santo Padre, o Papa.